Agora sim, parece que já acertamos tudo, desculpem, houve aqui um probleminha na nossa formatação de vídeo, mas agora eu acredito que está tudo legal e que dá então para a gente se ver melhor, se encontrar. Estamos vendo aqui Tânia, nós estamos vendo Deixa de Imaculada, Laura, Célia e o pessoal dizendo ok. Foi só um susto, né? Nós tivemos alguma dificuldade, mas graças a Deus tá tudo ok e já dá pra gente retomar. Tínhamos já feito a nossa prece de agradecimento, de pedido de proteção, de bênçãos, para que nós pudéssemos então realizar os nossos estudos desta noite, que trata da obra Pão Nosso, do seu capítulo 62. Assim, amigos, neste capítulo, que sempre é encabeçado por um versículo, aqui no caso das cartas de Paulo, que Emmanuel está usando, a página de hoje tem como título Jesus para o Homem. Então, é uma carta de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 2, no versículo 8, que a lição está ancorada para as nossas reflexões. Deixa eu dizer uma boa noite para o pessoal, porque ainda não disse. Célia, Tânia, Júlio César, Regiane, Cacá, Girce, Lena, Laura, Rosana, Jane. Olha, são muitos amigos. Dolores, Didi, Regiane, Vladimir, Marina, Terezinha, Edith, são muitos amigos que estão conosco, graças a Deus, agradecemos muito. Malu chegando aqui também, agradecemos Eliane, muito obrigada. Gil, Mona Lisa, muito obrigada pela companhia, porque é sempre muito importante para nós essa companhia. Gente, nessa página de lição número 62 da obra Pão Nosso, com o título Jesus para o Homem, Emmanuel analisa então esse versículo da carta aos Filipenses. Lembram-se, a semana passada também falamos da carta aos Filipenses, e era uma carta que Paulo escreveu quando estava na prisão em Roma, e ainda assim ele se mostrava otimista, alegre, feliz, por tudo que ele recebeu dos ensinos de Jesus. Ele achava que ele tinha motivos, ainda que diante da adversidade que ele estava vivendo, ele tinha muitos motivos para a alegria, e ele achava que o cristão deveria ser, sim, uma pessoa grata e uma pessoa alegre. Então, nesta carta aos Filipenses, ele insiste na firmeza na fé, convoca os irmãos, os companheiros da igreja de Filipos, a firmeza na fé e união para defender a fé. Vamos colocar aqui fé como os ensinos de Jesus que eles estavam recebendo. Então, firmeza na fidelidade a esses ensinos, porque eles estavam também tendo contato com pessoas de outras tradições religiosas, filosóficas, e isso estava trazendo como consequência dificuldade de entendimento entre os próprios companheiros de jornada. E por conta disso é que Paulo os convoca à firmeza na fé. Boa noite, São Antônio, boa noite, Isabel, boa noite, Silvio, boa noite, Ivete. E ele convida ainda a manter unida a igreja, a assembleia, os primeiros cristãos, a se manterem unidos para defender a fé, ou seja, defender os ensinos de Jesus. Porque é natural que aquilo que surja, e ainda mais quando mexe com o comportamento da vida em sociedade, há muita agressão, há muito desejo de bloqueio. O pessoal está acostumado com um caminho, e aquilo que surge como mudança de comportamento, que preconiza uma coisa diferente, normalmente é atacado. Então eles diziam que eles precisariam permanecer unidos para defender os ensinos de Jesus, o comportamento, a fidelidade, a nova proposta de vida. Convidava ainda nessa carta aos Filipenses a orar a Deus e confiar em Deus. Era muito importante orar a Deus e confiar em Deus,
por que ele dizia desse orar a Deus e confiar em Deus através da oração, entregando sim as nossas dificuldades nas mãos de Deus, porque isso traria aos corações uma paz muito grande e uma paz que excedia todo entendimento, e é aquilo que nós comentamos a semana passada, até dos cristãos irem para aqueles circos romanos onde a morte os aguardava com tranquilidade. As pessoas não entendiam essa paz, mas a paz é da confiança em Deus e de saber sim que há um Deus olhando por nós e que cuida de nós, e que embora tudo aquilo que pareça tão difícil diante dos nossos olhos tem uma razão de ser, e a vida continua e nós podemos continuar essa jornada numa condição melhor. Então era disso que tratava a carta aos Filipenses. E nesse capítulo 2, ela tem 4 capítulos, né? Nesse capítulo 2, versículo 8, Emmanuel destacou a fala de Paulo dizendo, e achando em forma, porque ele falava de Jesus, da maneira de ser de Jesus para aqueles primeiros cristãos. E então assim, e achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É esse o versículo que ele pegou para falar de Jesus para o homem, que é o título da lição de hoje. Achado em forma como homem ou em forma de homem, era esse grandioso Espírito, o Cristo, encarnado no personagem que conhecemos como Jesus, encarnado, estando na carne, vivendo numa forma como qualquer outro homem na face da terra, como qualquer outro ser humano na face da terra. Então ele estava sujeito a dores, a dificuldades, a perseguições, aquilo que todo mundo está sujeito. E ele diz assim, achado nesta condição humana, humilhou-se a si mesmo, ele diminuiu a própria luz, ele baixou o seu padrão vibratório, ele desceu até os homens para trazer testemunho, ensinamento e orientação, sendo obediente a Deus, à lei do amor, porque toda a jornada do Cristo é de obediência ao Pai, e a lei do amor, porque ele age com amor e pelo amor às criaturas. Então, obediente até a morte. Ele teve uma vida, uma encarnação, porque Jesus não reencarnou na Terra. Nós reencarnamos, porque estamos usando o planeta para a nossa própria evolução. Mas Jesus é o extraterrestre, é antes. Por isso que João fala, antes que o mundo fosse, ele era. Ele já existia, e é por isso que ele também diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era a ação fora do planeta, coordenando o planeta. Então ele encarnou entre nós e vestindo esta carne, viveu como os homens, como todos os homens. E aí, diz assim, e ele obedeceu a tudo da proposta da sua vinda até a morte do seu corpo físico, como acontece com todos os seres vivos na face da terra. Só que ele acentua nesse versículo, dizendo assim, e morte de cruz. Aí é que está o horror vivido por Jesus na carne, porque a morte de cruz, havia muitos tipos de morte, né? De matar uma pessoa naquela época. Mas a morte na cruz era uma coisa tão horrenda, porque ela era destinada a bandidos, a malfeitores, a assassinos, a ladrões. Era a escória da humanidade que, quando presa pela guarda, pelo Sinédrio ou por Roma, não importa, quando preso, esse bandido, a morte dele seria na cruz. E a morte em cruz, a criatura era despida, daí dizer que era uma morte vergonhosa, porque ela expunha o seu corpo em praça pública.
ela era despida, ela sofria flagelos, então apanhava de chicote, às vezes eles amarravam pedaços de ossos na ponta do chicote, que era para quando batesse, rasgasse a carne da criatura. E era de tal forma esse flagelo, usando instrumentos na ponta do chicote que poderiam cortar as carnes do chicoteado, que muitas pessoas não aguentavam o flagelo, morriam ali, diante daquele flagelo que lhe rasgava as carnes. E quando escapava disto, ele ia então para a crucificação. Ele era atado a uma trave, presa a uma coluna vertical, então daí a cruz, e poderia ser amarrada às suas mãos, seus pés, ou poderia ser colocado cravo, parafuso, pregos nas juntas das mãos, do pulso e da planta dos pés. O que é que isto fazia? A pessoa já estava ferida pelos flagelos, muito machucada. Muitas vezes eles quebravam os ossos das pernas para que a pessoa arriasse o corpo, porque o peso, mesmo ela não tendo os ossos quebrados, o peso do corpo com o esgotamento das suas forças físicas iam sendo de tal maneira que o corpo cedia, e é por conta disso que ela não conseguia respirar. O peso para os pulmões, ela não conseguia levantar o corpo para respirar. Aquele lugarzinho da cruz, onde muitas vezes pregavam os pés, né? Que parece ali um degrauzinho na cruz, que quem olha hoje uma imagem do Cristo crucificado, normalmente os pés dele estão apoiados naquele degrauzinho. Aquilo era como um banquinho que eles colocavam mesmo, mais curto que a pessoa, já obrigava a dobrar as pernas, não podia ficar ereto, e ainda quebravam as pernas, e aquilo ali era para a morte mesmo mais lenta. Então a pessoa ia perdendo as forças, a condição de respirar, o sangue se esvaindo e ela ia morrendo em sofrimento aos poucos. Essa era a morte em cruz. E é isso que Paulo diz ali, sendo obediente até a morte. Ele obedeceu a proposta da sua encarnação até a morte. E ele fala, e morte em cruz, para dizer que era uma desonra, era local de criminosos, era local de flagelos, porque quando Jesus foi levado então para o seu julgamento, ele foi julgado pelo Sinédrio, que era composto por sacerdotes, era o sumo sacerdote, mais as pessoas influentes, os judeus influentes, julgavam a causa. E aí levaram para Pôncio Pilatos, que na ocasião era o governador da Judéia, e foi ele que decretou a sentença de flagelo e execução na cruz. É isso que Jesus passou. Sem ter qualquer ato indigno. O maior injustiçado diante dos olhos da humanidade. E muita gente aplaudiu. O Gil diz, quanta crueldade, ruindade. É verdade, é terrível isso. É terrível, porque era um prazer. Isso foi trazido pelos romanos, que já trouxeram também lá do Irã essa prática da crucificação, e trouxeram para a Terra Santa esta prática também da crucificação. Era uma morte com requintes de crueldade, muita crueldade. Porque poderia ser uma morte, vamos dizer, por decapitação de uma espada. Era um ato só da espada, um corte só, e a pessoa estaria morta. Por alguma forma. Mas não, essa era uma morte com judiação. Era uma morte que envolvia muita dor e mais a vergonha da sua nudez, de expor o seu corpo em praça pública, e ainda da indignidade, porque era colocado. Por isso que na narrativa bíblica diz que Jesus está entre dois ladrões, porque esse era o destino dos malfeitores e dos ladrões, e ele é colocado junto.
sem ter roubado nada, sem ter feito qualquer ato indigno na vida. A única coisa que Jesus fez foi distribuir amor e foi ajudar as pessoas. Só que isso incomoda. Libertar consciências incomoda muito mais. Levar algo que possa fazer com que as criaturas vejam com clareza e busquem outras posições na vida, para aqueles que estão no comando, é terrível. Isso incomoda muito mais. Então nós vemos aqui essas narrativas para entender por que esse versículo está aí: e achado em forma como homem ou de homem, humilhou-se a si mesmo. Quer dizer, é um espírito de nível tão elevado que se humilhou para descer até os homens, desceu na frequência vibratória dos homens, na grosseria da matéria humana, obedecendo a Deus na proposta de vir ajudar este mundo, as criaturas que aqui estão, e foi até a morte cumprindo aquilo que deveria fazer. E o pior foi essa morte de cruz, que era a vergonha. Ainda passou por isso, e não só ele, porque nós vamos lembrar que a mãe dele estava próxima, que seus irmãos estavam próximos, seus amigos estavam próximos. Então era uma vergonha para a família. A gente vê tudo isso sendo registrado nas obras que hoje a gente olha até com tanto descaso. Usa-se um crucifixo, um Jesus na cruz, mas não se pensa o que ele viveu. E às vezes, diante da imagem de Jesus na cruz, estamos nós lá pedindo para acertar na loteria. Quer dizer, que diferença temos nós daqueles que estavam aplaudindo no momento da crucificação? É difícil. É difícil nós pensarmos nisso e não temos o mínimo de respeito para com o Cristo. O nome ficou banalizado, pedimos coisas frívolas, enfim, estamos nós nesse caminho aí. E esquecidos, né? Que Jesus veio sim, ele veio até nós e muitas vezes ele disse a que veio. Frases soltas que estão nos textos bíblicos, onde ele diz: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Eu vim trazer a minha paz, para que você possa desenvolver a sua paz. Eu vim para que tenhais luz. Ele fala tudo isso. E ele diz: eu vim para servir. Eu não vim para ser servido. E eu já disse para vocês que muitas vezes eu pensei: por que Jesus dizia eu vim para servir e não para ser servido? Custou para refletir. A nossa inteligência é curtinha, né? E a gente leva séculos para pensar alguma coisa boa. Até que um dia, com a graça de Deus, e tenho certeza que inspiração, eu pude pensar, visualizar a razão desta fala, onde só serve quem tem e pode servir. E só é servido quem é carente. Ele não carecia de nada que nós pudéssemos oferecer. Ele tinha tudo para nos oferecer. Por isso ele diz: eu vim para servir e não para ser servido. Ele não precisava de nada de nós. Nós é que precisamos dele. Então, ele veio com toda esta bagagem de espírito iluminado para ter conosco uma jornada de algum período de tempo na carne, e nós tratamos assim, né? A humanidade tratou assim. Então, Emmanuel vai analisar essa descida do Cristo, essa vinda de Jesus até nós, desse Espírito glorioso para nós. E ele inicia a análise desta lição dizendo: o Mestre desceu para servir. Então, vamos lá, para oferecer aquilo que nós não tínhamos e às vezes ainda nem temos. Ele veio nos oferecer, ele veio nos servir disso. Então ele disse: do esplendor que ele deixou
Ele saiu do esplendor da luz plena para a escuridão. Então, do esplendor à escuridão. Ele veio nos servir. A escuridão que representa a ignorância, a dureza de coração, os sentimentos mais brutos, a escuridão da alma ainda tão apegada às coisas materiais, a ausência do brilho, como dissemos, do fazer brilhar a vossa luz, a ausência do brilho divino em nós, porque está obnubilada por tudo que nós temos de apego à matéria. Então ele veio do esplendor, da luz plena, para essa escuridão da humanidade, da alvorada eterna para a noite plena, da luz, da alvorada, do nascer do sol, da energia, para essa noite da ignorância, da maldade, que o mundo ainda vivia e hoje ainda em muitos pontos vive. Das estrelas para a manjedoura, porque, como nós dissemos, se pudéssemos dizer, Jesus é o extraterrestre que nós conhecemos, e é verdade, porque é um espírito criado antes da Terra, e portanto veio a nós, veio das estrelas, veio de mundos superiores para a manjedoura, o lugar simples, naquele ponto do planeta, a fim de estar entre nós. Veio do infinito à limitação, ele veio servir, saindo do infinito, da grandeza de tudo, a limitação da nossa própria capacidade de entendimento, porque muitas vezes ele disse que nós não tínhamos ainda condição de entendê-lo. Lembram-se quando ele esteve com Nicodemos? Quando Nicodemos queria saber como chegar ao reino dos céus, e ele disse, é preciso nascer de novo. E Nicodemos disse, mas Senhor, como é que eu, homem velho, vou entrar de novo no ventre da minha mãe? E ele disse, se você não sabe destas coisas da terra, porque é o processo reencarnatório e é biológico, como é que eu vou te falar das coisas dos céus? Então é isso, do infinito à limitação. Nossa mente, nossa inteligência, nossa capacidade de entendimento extremamente limitada para a grandeza de tudo que ele estava trazendo. Da glória, como um espírito excelso, governador planetário, à carpintaria, onde ele trabalhou e serviu perfeitamente a muitas criaturas. Da grandeza da qualidade moral, a abnegação, a capacidade de chegar, de se entregar a nós, da companhia dos gênios sublimes, porque Cristo, vamos dizer, é uma esfera espiritual, um nível espiritual. Nós temos falado na escala espírita, lembram-se que está lá no Livro dos Espíritos, nas questões 100, 101 até a 110, 113, a escala espírita é para os espíritos encarnados aqui na Terra. Então vamos dos imperfeitos, dos sábios, vamos aos espíritos superiores, no nível terreno. A esfera crística é um nível muito acima de qualquer nível superior que a Terra possa oferecer. São espíritos que estão em mundos felizes, assim, se nós pudéssemos dizer, mundos iluminados, mundos felizes. Então ele saiu da companhia de outros Cristos, gênios sublimes, e veio para a convivência dos pecadores. Pecado, o que é o pecado? Vem de peccare, que significa errar o alvo. Nós ainda erramos o alvo constantemente. Olhamos por ângulo errado, agimos por caminhos errados e achando que estamos fazendo o ideal. Naquele momento, na nossa mente, é a ação ideal, sim, que nós estaríamos fazendo. Mas ele saiu de um nível de espíritos sublimes, que tem todo o conhecimento, toda a sabedoria, toda a luz, toda a moralidade,
para conviver com pecadores. É como se nos dias atuais nós saíssemos então do nosso mundo civilizado, chamado civilizado, e aportássemos num local da terra de extrema selvageria e grosseria das criaturas. E tivéssemos que nos adequar a essa vida nesse nível. Então Jesus, ele vai para esses caminhos, chegando até nós, saindo da companhia de gênios sublimes, outros espíritos tão elevados quanto ele, outros tão próximos de Deus quanto ele, para chegar a conviver conosco, os pecadores, os que erram alvo constantemente. Lembram-se que a recomendação dele, quando ele ajudava de alguma forma, curava, e então ele dizia: vá e não peque mais, não erre mais o alvo. Era isso que ele dizia: não erre mais o alvo. Muda, olha, vira sua ótica, veja de outra forma, se comporte de outro jeito, porque senão o resultado vai ser o mesmo. Você vai adoecer de novo. Você vai voltar a ter as mesmas dores e às vezes até maiores, porque simplesmente não mudamos a nossa ótica e nem a nossa ação consequentemente. Então o convite de Jesus aos pecadores, aqueles que estão errando o alvo, a nós que erramos constantemente o alvo, porque o alvo é o amor e nós estamos muito longe disso. Então o convite dele é que retifiquemos. Agora imagine ter que conviver conosco, com criaturas tão inferiores, tão grosseiras, tão materializadas. Acabamos de descrever os flagelos e a crucificação. Vê se isso é comportamento e atitude de pessoas iluminadas. Não. É de gente mesmo que vive nas trevas. Nas trevas da ignorância, nas trevas da maldade, nas trevas da materialidade. É isto. Hoje, quando olhamos no mundo algum fato semelhante, alguém se comportando como os de então, nós vemos que absurdo, olha que coisa horrível. Mas já passamos por isso, já fizemos isso, já aplaudimos. Se não fizermos, estamos lá aplaudindo, achando fantástico, maravilhoso aquele que estava assim agindo, e nós ficamos contentinhos. A Cláudia coloca aqui: será que não pioramos com tantas guerras? Não, Cláudia, não pioramos. Porque essas atitudes, as guerras existiram em muito maior quantidade, porque foram as conquistas todas do ser humano. Então, existiram. Hoje elas são em menor número, bem menor número do que no passado, basta recorrer aos livros de história que nós vamos ver que hoje elas são em menor número do que no passado. Hoje muitas das situações que poderiam se transformar em guerra são solucionadas com tratados de paz, em mesas de reuniões dos líderes dos países que estão ali. Não é pessimismo não, Cláudia. É que a gente às vezes olha tanta coisa ruim, que assim, meu Deus, será que o mundo não tem jeito? Tem, está tendo. É que é pequeno diante do muito que existiu. É pequeno. Então aquilo que aplaudia-se no passado, hoje não se aplaude. Raras comunidades vão aplaudir guerra. Existem na face da terra ainda locais, mas são pontuais, que aplaudem a briga, a desunião, a guerra, a destruição. Tanto que a gente vê como característica ataques de um e de outro, ou assumindo a responsabilidade de um ataque, esse ou aquele, mas o mundo condena, o mundo não aceita. E antes era lugar comum. Então nós estamos andando, ainda que devagar, estamos andando. Então Emmanuel está analisando
essa vinda de Jesus até nós, o quanto, olha, de onde ele sai, como ele é na realidade e como ele teve que se comportar para viver entre nós. Saiu da divindade dos anjos, diz Emmanuel, para a miséria dos homens. Imagine bem, porque nós sabemos até do nascimento de Jesus, quando diz que a estrela conduziu os pastores e os anjos cantaram hosana nas alturas, porque eram esses espíritos angelicais que compunham o staff de Jesus. São os seus trabalhadores. E ele saiu desta companhia para cair naquele ninho de cobras, que é o mundo onde ele estava. Na miséria dos homens, a miséria humana, porque não era só, vamos dizer, a miséria material, passar a necessidade, a fome, a dificuldade, mas é a miséria moral, porque aquilo que o Gil falou, que ruindade, essa ruindade é sinônimo de uma miséria moral muito grande. Aquele que é miserável em moral tem esse comportamento, tem esse tipo de atitude, se compraz desse tipo de coisa, porque ele está na miséria, ele não tem moral suficiente, ele não tem um meio de se conduzir na lei do amor suficiente. É a miséria moral. Então Jesus largou a companhia dos anjos para estar com os miseráveis da terra. Saiu do governo do mundo, né, de governador do mundo que ele porque é o governador planetário, para ser servo de todos, servir a todas as criaturas, porque só ele para ter o de que todos nós necessitamos, como ajuda, como caminho, como luz, como conhecimento. Saiu de credor magnânimo a escravo. Tinha todo o crédito do espírito e veio para a condição de ser escravizado pelos homens e continua, porque nesse petitório nosso o tempo inteiro nós queremos alugar Jesus 24 horas por dia. E aí queremos que ele seja o nosso escravo, satisfazendo os nossos mínimos desejos, solucionando todas as coisinhas que nós temos na vida como dificuldade e tropeço. Então, fica aí Emmanuel analisando. Ele saiu de benfeitor, ele desceu da categoria de benfeitor para a categoria de perseguido. E é tão interessante o comportamento humano que a gente vê, ele entra em Jerusalém, ele passa aqueles dias em Jerusalém, na chamada Semana Santa, que nós hoje conhecemos. Nesses dias ele é aplaudido, ele é recebido com os ramos, palmas, sorrisos, vai à casa de um, vai à casa de outro e cura, e ajuda, e orienta. Então ele está na categoria de benfeitor, que é o que ele sempre foi e é, benfeitor da humanidade. Para num vapt-vupt, de uma quinta para uma sexta-feira de uma mesma semana, passar a categoria de perseguido. Passar a essa categoria de perseguido. Nós vemos essa condição. E a partir dali, toda essa maldade, né? Toda essa maldade que ele passou, que ele sofreu. Passou de Salvador, que era tido, ele era o Salvador, era o Messias prometido, o Salvador da humanidade, a condição de desamparado, porque na cruz quem permaneceu com ele? Quem acudiu suas dores? A multidão virou as costas. A multidão preferiu libertar um ladrão, Barrabás, do que Jesus. Foi para a categoria de desamparado, porque já não atendia mais a necessidade de muitos. De emissário do amor, que era o que verdadeiramente ele agiu, né? De emissário do amor, a vítima do ódio. E é um ódio gratuito, daqueles que estão no poder. Um ódio pela verdade,
um ódio pela manifestação do amor que ele trazia, um ódio pela bondade. Então, quando as pessoas não podem aderir a essa proposta, não podem abraçar essa condição de mais humanização, ele odeia quem assim o faz. E aí começa toda a perseguição, né? Toda a perseguição. O Gil colocou aqui, tem gente que pede para Jesus ajudar a se vingar de alguém. E ele disse, dá para encarar? Quer dizer, uma coisa de louco, né? É uma coisa de louco. É um absurdo muito grande, mas que pedem e a gente sabe disso. Quer dizer, não tem cabimento pedir àquele que é o sinônimo vivo do amor, da manifestação do amor, ajudar a destruir outra criatura. Totalmente fora de propósito, totalmente fora do caminho. De Redentor dos séculos a prisioneiro das sombras. Que ele era o Redentor. De celeste pastor, porque ele disse, eu sou o pastor, né? E no final haverá um só rebanho, um só pastor, que seria a manifestação do amor. Ele era o amor encarnado, então ele fala da manifestação do amor. De celeste pastor, aquele que podia conduzir as ovelhas em segurança para o aprisco, mostrar o caminho, proteger cada uma, ele passa a ovelha oprimida, que vai para o sacrifício. Porque à época dele, sacrificavam-se ovelhas no templo. Então, ele vai para a categoria de uma ovelha oprimida. De poderoso trono, que é o trono celeste que ele ocupa, a cruz do martírio, uma coisa terrível. Do verbo santificante, quer dizer, aquela palavra, e santificante, é bom a gente sempre lembrar que quando na Bíblia se refere aos homens santos, aos santos de Filipos, Paulo está dizendo daqueles que abraçavam os ensinos de Jesus e que estavam em mudança moral, melhorando, fazendo a sua autotransformação. Esses são chamados santos à época do Cristo. E o verbo santificante, quer dizer, a palavra que convence a mudança do outro, a palavra que orienta, a palavra que esclarece, esse é o verbo santificante, que moraliza, que indica caminhos de bem. Então, o verbo santificante, que era a própria palavra dele, a presença dele, a angustiado silêncio. Porque do mesmo jeito que ele falou instruindo, houve um momento que ele se recolheu e chorou em silêncio, né, antes de todo o flagelo que ele ia sofrer. Chorou em silêncio por nossa culpa, pela nossa maneira grosseira de ser. De advogado das criaturas, porque ele defendia, nós vamos lembrar a própria mulher adúltera, quando ele diz aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então ele defendeu as crianças que queriam se aproximar dele e alguém tentou impedir. Ele defendia. Então, de advogado das criaturas, a réu sem defesa, porque ninguém foi lá tomar a defesa dele, nem os seus foram tomar a defesa dele. Então ele passou por essa situação, dos braços dos amigos, que ele era querido, abraçado, que se aproximavam, que beijavam, que acolhiam, ao contato de ladrões, que foi onde ele terminou a vida física, entre dois ladrões. De doador da vida eterna, porque ele disse a Nicodemos que o reino dos céus, falou muitas vezes, que era uma conquista para o espírito, era algo eterno, que o ladrão não rouba, a traça não rói, a ferrugem não corrói. Lembram-se das falas de Jesus, dizendo de algo que a materialidade não haveria de desaparecer com ela. Então, desse doador de vida eterna, sentenciado no vale da morte. Tudo isso passou Jesus por nós e nós muitas vezes nem percebemos e nem agradecemos, não temos reconhecimento de tudo isso. Humilhou-se, diz Emmanuel, e apagou-se, para que o homem se eleve e brilhe para sempre.
Ele se diminuiu para que o ser humano pudesse brilhar, para que o ser humano pudesse crescer. Então, é um trabalho que ele veio fazer de amparo à humanidade. Por isso, a página Jesus e o homem que Emmanuel está tratando, né? O nosso relacionamento com o Cristo. O que é que ele veio fazer aqui? Veio para isso, nos ensinar, nos ajudar, nos fazer entrar no trilho, nos fazer crescer, nos fazer evoluir, mostrar os caminhos, mas ele não se limitou a falar, ele deu os exemplos todos daquilo tudo que ele tinha para nos ensinar. Ó Senhor, diz Emmanuel, que não fizeste por nós a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição do reino. É quase que Emmanuel, diante de todo esse quadro, parece que da alma sai esse: ó Senhor, o que não fizeste por nós? Um momento de intimidade com o Cristo, onde ele diz: o que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho. Porque Jesus não disse que faria o caminho por nós. Esse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, olha, ele não usa ninguém vai, porque ele já está. Então, se ninguém vem ao Pai, ou não vem ao ponto em que ele se encontra, a não ser por mim. Não por ele pessoa, mas por tudo que ele deixou como ensino, para que nós pudéssemos fazer alguma coisa melhor de nossas vidas. Então, quando Emmanuel diz: o que não fizeste por nós, quer dizer, passou tudo isso por nós, para aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição do reino. O Gil diz assim: chorou não por medo, e sim por ter sido em vão seus ensinamentos. Não foram em vão, Gil. Se fossem em vão, não estaríamos hoje refletindo sobre eles, e nem tentando introjetar em nós mesmos esses ensinos para caminharmos com mais equilíbrio, mais sintonia com a lei do amor. Não foram em vão, são sementes. Por isso ele falou, lembra, Gil, da parábola do semeador? Quando ele diz: um semeador saiu a semear, jogou sementes que caíram, algumas em espinheiros, outras à beira da estrada, outras num solo pequeno e outras entre pedras e outras em solo fértil. Do que é que ele está falando? As sementes eram as mesmas. O semeador trazia aquelas sementes iguais, todas. Jogou em solos, jogou e caiu em solos diferentes. Os espinhos impediram que elas crescessem, impediram que a luz entrasse. As pedras impediram que elas pudessem germinar, porque não tiveram estrutura suficiente. À beira da estrada elas puderam sim germinar, mas veio o sol e a parábola conta que queimou e as aves de rapina roubaram aquelas sementes. E uma porcentagem delas caiu em terra fértil e produziu a 60 por 1, a 100 por 1. Como na ocasião, e talvez tanto quanto nós mesmos, se não lermos com muita atenção, vamos ver o quê? Mas do que ele está falando? Que solo é esse? Ele explica. Tem dois momentos que Jesus explica a lição que ele está passando, e a parábola do semeador é uma delas. Quando ele explica o seguinte: o solo é o coração humano. Então tem aqueles corações cravejados de espinhos, que são as durezas, os medos, os traumas, os ódios, rancores, ressentimentos. Tudo isso são espinhos na alma, no coração. E isso faz sombras, e isso impede que as sementes do bem germinem.
são os espinhos que nós estamos cultivando e tomou conta deste solo chamado coração. Vamos ver a outra, e ele semeou igual, a mesma sementinha. O outro tipo de solo, aquele pedregoso. Que pedras são essas, senão a dureza de coração, a ausência do sentimento de caridade, de fraternidade, de bem, de amor ao próximo. Isso é coração duro, duro, é pedra. E ele semeou, só que caindo na pedra, o que aconteceu? As aves vieram, as aves de rapina, ele diz na parábola, e se alimentaram dessas sementes. Que aves de rapina são essas que vêm ao solo endurecido do coração e levam as sementes do bem? Todas esse olhar do mundo materialista que coloca os bens materiais, as vontades, os prazeres à frente de qualquer coisa boa que pudesse vir daquele coração. Roubam, perde-se. Depois ele fala, mas algumas caíram à beira da estrada, tinha lá uma terrinha, então era algo que já tinha alguma coisa boa, porém o sol veio, quer dizer, a energia, a vida, o fluxo da vida, estrada representa a jornada, e o vai e vem, o fluxo, nosso comércio, a nossa luta, nossa sem parar. E isso acabou também perdendo essas sementes. Mas algumas caíram em solo fértil, em corações bons, e elas produziram. E veja que mesmo tendo coração bom, a produção do bem não é igual. Ele fala algumas 30 por 1, outras 60 por 1, outras 100 por 1. O que significa uma semente semeada, germinada, deu 30 outras, deu 60 outras, deu 100%. O que significa dizer que mesmo entre os bons há diferença. Mas ele continua semeando. Porque ele diz que o semeador não para de semear. Ele continua semeando. E nós sabemos que com isto, o nosso coração, o tempo está passando. E se lá no passado o nosso coração era só espinhos, quem sabe hoje nós já conseguimos diminuir os espinhos. Mas aí temos as pedras, grandes ou pequenas. Quem sabe vamos tirando também, quem sabe vamos adubando com alguma coisa boa o nosso coração, o nosso sentimento, e essa mensagem do Cristo que hoje estamos lendo, e como você mesmo diz, tanto que estamos aqui semanalmente tentando ser melhor através do conhecimento. É o preparo do solo. O que nós fazemos aqui é preparar o solo dos nossos corações, que se ainda não estão em condição de germinar nem a 30 por 1, quem sabe 10 por 1. No passado era 0. Agora, quem sabe 10 por 1. Estamos no caminho. Então, tanto quanto a Cláudia disse, será que piorou? Não, nós estamos melhores. Nós estamos aqui semanalmente, 4 noites na semana, há meses, falando de tudo isso, quando poderíamos estar fazendo tantas outras coisas no mundo. E estamos aqui, graças a Deus. Porque estamos nos preparando para verdadeiramente nos tornarmos solos férteis da mensagem do Cristo, a mensagem do amor. Assim, fizemos até parábola do semeador junto com a carta de Paulo aos Filipenses, mas é para a gente refletir e encher o coração de esperança, gente. Encher e entender que nós estamos dando um passo de cada vez, porque o Espírito não retrograda. Ele pode até estacionar, ele pode empacar no meio do caminho, mas mais hora, menos hora, ele é empurrado a andar. E nós estamos na lei de evolução, na andança. Por conta disso, sim, vamos nos tornando criaturas melhores, mais devagar ou um pouquinho mais rápido, que Deus nos ajude e nos dê força mesmo, de olhando para nós, observarmos o que precisamos melhorar.
É essa a proposta da doutrina espírita, que é o autoconhecimento, para processarmos a autotransformação. Isso é sinônimo de autoamor. É porque eu me amo, porque eu quero este reino dos céus no meu coração, a paz e a tranquilidade na minha consciência, é que eu começo a fazer este movimento de jogar o lixo emocional fora, aquilo que não traz proveito, aquilo que não presta para nada, que vai gerar doença e confusão. Vamos aliviando o fardo, gente. Aliviando o fardo. Então, Paulo, nesta carta, nos versículos um pouquinho antes desse 1, ele dá alguns conselhos dizendo àqueles cristãos: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nada façais por contenda ou vanglória, porque nós agimos por guerra, por briga, e agimos por essa vanglória que é o orgulho. Por dizermos eu posso, eu sei, eu decido, eu sou melhor, enfim. Até nas coisas ruins tem competição para ver quem faz o mais errado. Então, Paulo está fazendo esse convite ao cristão. Não faça isso, não tenha atitude por vanglória ou por contenda, por briga, por desentendimento, mas tenha atitude por humildade. E como vamos nos humildar? Que é um verbo, humildar-se. Essa humildação é conseguida quando nós passamos a considerar os outros superiores a nós mesmos. Quando olhamos e reconhecemos aquele é melhor, né? Olhamos para um Cristo e vemos o quão pequeninos somos diante dele. Não atente cada um para o que é propriamente seu, porque esse é o olhar materialista e egoísta e egocêntrico, onde olhamos só o que é nosso, só o que interessa a nós, mas cada qual também para o que é dos outros. Tenha atenção também para o que é dos outros, daqueles que estão conosco de humanidade, não só nós mesmos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Com esses comportamentos, com essa mudança, com esse desejo de fazer diferente e essa busca que nós estamos tendo de um conhecimento que nos ampare e que nos sirva agora de muleta para podermos caminhar, é para chegarmos a esse estágio de ter em nós um sentimento tão bom, tão calmo, tão suave, tão pleno como aquele que teve Jesus, que existiu em Jesus. Assim, meus amigos, chegamos ao final. Nossa hora está aí nos instantes finais. E hoje, como eu digo, quarta-feira, nossa noite de evangelho, com tantas lições de Jesus para que nós pudéssemos então entender um pouquinho a necessidade. A Regiane está levantando a questão dos filhos ingratos, que esqueceu todo o sacrifício de Jesus por nós. E é verdade, porque estamos como filhos ingratos para Deus e estamos muitas vezes como filhos ingratos na terra, para os nossos mesmos. A ingratidão ainda é algo que está morando em nossos corações. Ainda não somos gratos o suficiente pela vida, pela oportunidade da vida. Só por isso nós teríamos que ser muito gratos, porque estamos aqui. Então vamos hoje pedindo primeiramente, lembram a água, hoje é quarta-feira, dia da nossa água. Vamos pedindo que Jesus permita aos amigos espirituais, a corrente de médicos do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos que necessitamos para o nosso equilíbrio, para a nossa harmonia, para a nossa saúde. Permita que as águas de todos os lares, as águas que vão ser destinadas aos doentes, possam conter as energias vibratórias que aquelas criaturas todas precisam, seja calmante, seja estimulante, seja revigorante, curativa, aquela que vem nos dar força,
que seja o que cada um necessita. E vamos encerrar com a nossa prece de Cáritas, antes lembrando, pessoal, tá lá o canal no YouTube Marina Ferri, visitem, se inscrevam, deixem um like, um positivo, batam o sininho para ter movimento, para que outros também possam se aproveitar desses encontros que temos feito aqui ao longo desses meses. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que a paz esteja com todos, que a luz se faça em cada lar, que a tranquilidade chegue aos corações, a fé e a esperança, a alegria de viver atinja todas as criaturas. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e até amanhã, quando estaremos aqui mais uma vez, se Deus quiser. Fiquem com Deus, muita paz.